Minha cunhada destruiu o PlayStation 5 do meu filho porque ele não quis dividir com o filho dela. Meu irmão a defendeu e meus pais ficaram do lado dele. Quando perceberam o que eu tinha feito, eles me ligaram em pânico. Certo, Reddit, peguem alguns lanches, porque o que vocês vão ouvir agora é uma disfunção familiar realmente intensa. Minha cunhada destruiu o PlayStation 5 do meu filho, o presente de aniversário dele, porque o pirralho dela queria usar. Meu irmão não gostou da forma como eu reagi, de repente, eu virei o vilão. Quando perceberam que havia consequências, entraram em histeria. Meu nome é Rony, tenho 45 anos, e essa história aconteceu há 1 ano, na festa de aniversário de 8 anos do meu filho Milo. Minha esposa morreu há 4 anos por causa de um aneurisma cerebral. Ela estava fazendo café da manhã numa manhã, caiu no chão e nunca mais acordou. Me deixou com uma criança de 5 anos e um funeral para planejar antes mesmo de eu conseguir entender que ela realmente tinha partido. Desde então, somos apenas eu e Milo tentando descobrir como seguir em frente. Eu administro uma empresa de gestão de propriedades comerciais que meu avô fundou, assim consigo estar presente para ele. Tomamos café da manhã juntos, eu o levo para a escola, jogamos videogame depois da lição de casa. Ele é um bom menino, quieto, atencioso, não pede muito depois da morte da mãe. Ele passou por uma fase em que quase não falava, levou quase 1 ano até começar a agir normalmente de novo. Os videogames se tornaram a coisa dele, deram algo em que se concentrar além do enorme vazio que a mãe deixou. Minha irmã mais velha, Haley, basicamente se mudou para nossa casa por 3 meses depois do funeral. Ela tem 48 anos, nunca se casou, dirige sua própria empresa de contabilidade. Ela cuidou das coisas que eu não conseguia, guardou as roupas da minha esposa, lidou com as ligações de condolências, garantiu que Milo comece. Ela amou Milo como se fosse filho dela, e ainda ama. Ele a chama de tia, mas ela é basicamente uma segunda mãe. Aqui está o que você precisa entender sobre minha família. Eu tenho 2 irmãos, Haley, que é praticamente uma santa, e Drew, meu irmão mais novo, que tem 41 anos. Drew se casou com Zoe há 8 anos e eles tiveram um filho chamado Colton, que agora tem 8 anos, a mesma idade do Milo. Desde o momento em que Drew e Zoe ficaram juntos, meus pais os trataram como realeza. Drew não podia errar em nada. Zoe, apesar de ser um pesadelo materialista, recebeu o tratamento de princesa da família, e Colton, aquele garoto, era como se fosse feito de ouro. Zoe odiava minha esposa desde o primeiro dia, pura inveja. Minha esposa era enfermeira pediátrica, inteligente, gentil, realmente calorosa. Zoe trabalhava no escritório imobiliário do pai, basicamente não fazia nada e ganhava 6 dígitos. Ela não suportava o fato de minha esposa receber mais atenção nos encontros familiares. Não aguentava que as pessoas realmente quisessem conversar com minha esposa, enquanto conversas com Zoe pareciam negociações com reféns. No funeral da minha esposa, Zoe apareceu vestida com roupas de grife dos pés à cabeça, passou o tempo todo no celular e não abraçou Milo nem uma única vez. Quando as pessoas estavam compartilhando memórias, Zoe perguntou em voz alta a Drew quando eles iam embora, porque ela tinha um horário para fazer as unhas. Haley quase a expulsou. Depois que minha esposa morreu, o favoritismo só piorou. No ano passado, meus pais pagaram para Drew, Zoe e Colton passarem 2 semanas em Aruba, custou a eles pelo menos $15.000. Quando Milo perguntou se poderíamos viajar, minha mãe disse talvez no próximo ano, porque o dinheiro estava apertado. 3 semanas depois, eles compraram para Colton um computador gamer de $4.000, sem motivo algum. No aniversário de 7 anos do Milo, meus pais deram a ele um cartão presente de $25 para uma rede de fast food, nem sequer colocaram dentro de um cartão. 1 mês antes, eles tinham feito uma festa para Colton com pula-pula alugado, mágico e bolo personalizado, convidaram 40 crianças e gastaram pelo menos $5.000. O que tornou tudo ainda pior foi o comportamento da Zoe. Ela realmente incentivava Colton a pegar as coisas do Milo. Nos jantares de família, se Milo tivesse algo que Colton quisesse, um brinquedo, uma sobremesa, qualquer coisa, Zoe dizia para Colton simplesmente pegar. Compartilha com seu primo, ela dizia para o Milo com aquela voz falsamente doce, enquanto Colton agarrava o que queria. Se Milo reclamasse, ela o chamava de egoísta. Meus pais nunca diziam uma palavra, apenas assistiam tudo acontecer. Drew deixava tudo passar, ficava ali enquanto a esposa intimidava meu filho e não dizia nada. Às vezes, ele até apoiava, dizendo ao Milo que precisava ser mais generoso com a família. Isso vindo de um homem que tinha pegado emprestados $10.000 de mim 2 anos antes para uma oportunidade de negócio e nunca devolveu um centavo.
Quando toquei no assunto uma vez, ele disse que família não faz contas. Engraçado como isso só se aplicava quando ele era quem devia dinheiro. A situação financeira dos meus pais era difícil. Eles fizeram maus investimentos quando estavam na casa dos 60 anos e acabaram quebrados. Eu entrei em cena há cerca de 6 anos. Eles moravam em um imóvel de aluguel que era meu, eu cobrava $800 por mês quando o valor de mercado era 2.500. Além disso, eu dava a eles $1.000 em dinheiro todo mês, então eu cobria cerca de $32.000 por ano dos custos de vida deles. Drew sabia disso, mas não contribuía com nada. Dizia que estava construindo o negócio dele, alguma coisa de negociação de criptomoedas que basicamente só envolvia ele perder dinheiro. Mesmo assim, meus pais nunca pediram ajuda a ele. Eu era o confiável, então eu tinha que bancar tudo, enquanto Drew continuava sendo tratado como o filho de ouro. Haley tentou conversar com eles várias vezes, apontou o favoritismo, alertou que Zoe era tóxica. Eles concordavam com a cabeça, prometiam melhorar, e depois nada mudava. Haley acabou desistindo e passou a focar apenas em estar presente para mim e para o Milo. Eu fiquei calado por 3 anos. Mantive a calma quando meus pais esqueciam os eventos escolares do Milo, mas nunca perdiam os do Colton. Continuei pagando o aluguel deles enquanto via meu sobrinho ser mimado sem limites. Eu dizia a mim mesmo que estava sendo a pessoa madura. Tudo isso mudou no aniversário de 8 anos do Milo. Milo fez 8 anos em um sábado de setembro. Estávamos planejando a festa dele havia semanas. Ele pedia um PlayStation 5 havia meses, assistia todos os vídeos sobre o console, sabia todas as especificações, falava disso o tempo todo. Era caro, $650 pelo console, mais $200 por controles extras e alguns jogos, mas eu tinha economizado. Passei a semana anterior arrumando a casa, coloquei decorações nas cores favoritas dele, azul e prata. Preparei uma área de jogos na sala com telas e puffs. Pedi pizza do lugar que o Milo mais gostava e encomendei um bolo personalizado em forma de controle de videogame. A lista de convidados era pequena, 8 crianças da turma do Milo, 3 vizinhos que sempre foram gentis e a família que eu convidei, meus pais e a família do Drew, porque eu ainda acreditava que eles fossem capazes de um mínimo de decência. A Haley viria, obviamente, e inclusive me ajudou a organizar tudo na noite anterior. Enquanto pendurávamos as serpentinas, ela me perguntou diretamente se eu tinha certeza de que queria Zoe ali, dizendo que aquela mulher era complicada até em um dia bom. Eu respondi que era o aniversário do Milo, que ele queria os primos presentes e que eu não ia começar um drama familiar no dia dele. Na manhã da festa, eu embrulhei o PlayStation 5. Planejava entregar depois do bolo, quando as outras crianças já tivessem ido embora, para tornar o momento especial. O Milo estava pulando pela casa desde as 6 da manhã, tão animado que mal conseguia ficar parado. As crianças começaram a chegar por volta das 2 da tarde. Os amigos do Milo eram boas crianças, brincaram juntos e realmente incluíram meu filho. Os vizinhos levaram presentes legais, e uma deles, uma professora aposentada chamada Ellen, que tinha conhecido minha esposa, deu ao Milo um cartão feito à mão e um vale-presente para a livraria. Ela perguntou sobre a escola, ouviu atentamente as respostas dele e o tratou como se ele realmente importasse. Então meus pais chegaram com a família do Drew e a energia mudou imediatamente. Zoe entrou usando roupas de grife da cabeça aos pés, parecendo que ia a um desfile de moda. Ela olhou ao redor para as decorações com um desprezo mal disfarçado. Colton correu direto para a mesa de lanches, encheu um prato e não reconheceu o Milo nenhuma vez. Drew foi direto para o sofá e começou a mexer no celular. Meus pais deram um abraço rápido no Milo e em seguida foram direto até o Colton, perguntaram sobre o último torneio de videogame dele, sobre as notas e sobre o time de futebol. O Milo ficou ali parado esperando que perguntassem algo a ele, mas não perguntaram. Depois de cerca de 2 minutos sendo ignorado na própria festa de aniversário, ele simplesmente se afastou e voltou para perto dos amigos. Zoe se acomodou no meu sofá, tirou os saltos como se fosse dona da casa e começou a tirar selfies. Mais tarde postou as fotos com uma legenda sobre tempo em família, sem mencionar de quem era o aniversário. A Haley percebeu tudo e fez questão de sentar com o Milo, perguntar sobre a semana dele e fazê-lo rir. Ela tinha levado um telescópio, porque ele havia comentado que estava interessado em espaço. O rosto do Milo se iluminou quando abriu o presente. A festa correu bem durante a primeira hora. O Milo parecia feliz e eu estava conseguindo lidar com tudo. Então chegou a hora do bolo. Cantamos parabéns, o Milo apagou as velas sorrindo de orelha a orelha, foi um daqueles momentos perfeitos.
Depois do bolo, veio a hora dos presentes. O Milo sentou no chão cercado por embrulhos, abriu cada um com cuidado, agradeceu a cada amigo, ganhou peças de montar, materiais de arte, livros e vales presente. Ele parecia genuinamente feliz com tudo. Meus pais deram a ele um vale-presente de $30 para uma loja de jogos, sem cartão, sem embrulho, apenas entregaram na mão dele. Mesmo assim o Milo agradeceu, um bom menino, melhor do que eles mereciam. Então eu trouxe o PlayStation 5. A caixa grande, cuidadosamente embrulhada, fez o ambiente ficar em silêncio. Os olhos do Milo se arregalaram. Pai, é isso mesmo? Abre para ver. Ele começou a desembrulhar, levando seu tempo com cada camada. Os amigos se reuniram ao redor curiosos. Eu fiquei ali observando meu filho ser feliz, pensando que aquele era o momento que eu tinha guardado por tanto tempo. Foi então que o Colton apareceu. Ele tinha ficado rondando Milo o tempo todo enquanto os presentes eram abertos, com um olhar que eu reconhecia, o mesmo olhar que ele tinha nos jantares de família pouco antes de pegar algo do prato do Milo. O Milo terminou de tirar o papel, abriu a caixa e puxou o PlayStation 5. O rosto inteiro dele se iluminou. Um PlayStation 5. Pai, você me deu um PlayStation 5. Antes que o Milo conseguisse realmente processar aquilo, o Colton deu um passo à frente e arrancou o console das mãos dele. Simplesmente pegou. Eu quero ver primeiro. O Milo tentou segurar e disse que era dele. Eu só quero olhar. O Colton puxou com mais força, arrancando o videogame das mãos do Milo. Eu me aproximei e disse para ele devolver, que era o presente de aniversário do Milo. Foi então que a Zoe se levantou do sofá e caminhou até nós, se colocando entre mim e as crianças. Ah, qual é, Rony? Deixe o Colton olhar, o Milo pode compartilhar por 2 minutos. Eu respondi que era o aniversário do Milo e que o presente era dele, e que o Colton precisava devolver agora. Zoe se virou para o Milo com aquela voz falsamente doce e disse que ele não ia deixar o primo olhar o brinquedo novo, que isso não era nada legal. O Milo olhou para mim confuso e magoado, vi os olhos dele começarem a se encher de lágrimas. Foi nesse momento que eu deixei de ser diplomático. Zoe, diga ao seu filho para devolver agora o presente de aniversário do meu filho. Ela se eriçou e respondeu que eu não devia dizer a ela como criar o próprio filho. Eu disse que não estava dizendo como criar ninguém, estava dizendo que o filho dela tinha pegado algo que não lhe pertencia e que precisava devolver. Drill finalmente tirou os olhos do celular e falou para eu me acalmar, que o Colton só queria ver e que eu estava exagerando. Eu respondi que não era dele para ver, que era do Milo, dado por mim no aniversário dele, e que isso não era complicado. Meu pai resolveu se intrometer e disse para eu parar, que família compartilha, que o Colton só estava animado com o PlayStation. Olhei para meu pai, o homem que eu vinha sustentando havia 5 anos e que não foi capaz de defender meu filho por 2 segundos, e disse não, Colton, coloque isso no chão agora. Colton apertou o PlayStation 5 com mais força, olhando para a mãe em busca de orientação. Zoe colocou a mão no meu peito, realmente me tocou, e disse que eu precisava me acalmar, que estava me envergonhando na frente de todo mundo. Afastei a mão dela de mim e disse que aquela era a última chance, que ela mandasse o filho devolver. Ela respondeu num tom cortante, ou o quê? Você vai dar um chilique numa festa de aniversário infantil? A sala inteira ficou em silêncio. Os amigos do Milo estavam olhando, os vizinhos estavam olhando, o Milo estava ali com lágrimas escorrendo pelo rosto, e o primo dele segurava o presente de aniversário como refém enquanto os adultos discutiam. Eu estendi a mão e peguei o PlayStation 5 das mãos do Colton. Ele não esperava e soltou. Entreguei ao Milo e disse para ele levar para o quarto, que era dele. Foi aí que a Zoe perdeu completamente o controle. Ela arrancou o PlayStation 5 das mãos do Milo, puxando com força suficiente para fazê-lo tropeçar, e disse que, se ele ia ser egoísta, talvez não merecesse. Eu fiquei cego de raiva e avancei para pegar de volta, mandando ela entregar imediatamente, ou eu juro. Ou o quê? A voz dela subiu, enquanto segurava o PlayStation com as 2 mãos, dizendo que eu achava que podia mandar nela, que eu achava que era melhor do que todo mundo. Eu disse que não estava pedindo, estava mandando, e que ela devolvesse o presente de aniversário do meu filho. Ela olhou para o PlayStation, depois para mim, depois para o Milo chorando no canto, e então fez algo que até hoje eu não consigo compreender. Ela jogou o console no chão com força, de propósito. O PlayStation 5 atingiu o piso de madeira com um estalo horrível. A carcaça se abriu, eu ouvi algo se quebrar por dentro. Ela colocou força de verdade, queria destruir.
$650 viraram plástico quebrado e placas de circuito em um segundo. O Milo gritou. Ele se jogou no chão ao lado do PlayStation destruído, tentando juntar os pedaços, como se pudesse consertar. Um dos controles tinha se aberto, as pilhas rolavam pelo chão, a tampa do leitor de disco ficou torta. O Milo continuava tentando encaixar as partes, lágrimas pingando sobre o plástico quebrado. Todas as pessoas naquela sala congelaram. As bocas dos vizinhos ficaram abertas. Até o Colton parecia desconfortável, como se talvez a mãe tivesse ido longe demais. Ellen colocou a mão sobre a boca. Zoe ficou ali respirando forte, com um ar orgulhoso, e disse que talvez aquilo ensinasse ele a compartilhar. Foi nesse momento que a Haley se mexeu. Em 2 segundos ela atravessou a sala e ficou cara a cara com a Zoe, perguntando o que havia de errado com ela, dizendo que ela tinha destruído o presente de aniversário de uma criança na própria festa. Zoe respondeu que ele estava sendo egoísta e que alguém precisava ensinar uma lição. Ele tem 8 anos, a mãe dele morreu, e você acabou de destruir o presente de aniversário dele porque seu pirralho mimado queria, você é patética. Drew finalmente se levantou e mandou a Haley não falar assim com a esposa dele. A Haley respondeu que a esposa dele tinha acabado de destruir $850 em presentes numa festa infantil e que ela tinha sorte de aquilo ser tudo o que estava acontecendo. Eu ainda estava parado olhando para o PlayStation 5 destruído quando algo dentro de mim simplesmente quebrou. Saiam, eu disse, com a voz calma, fria. Zoe revirou os olhos e disse por favor. Saiam da minha casa agora. Drew deu um passo à frente dizendo que eu estava exagerando. Eu olhei para ele, olhei de verdade, e disse para ele pegar a família dele e sair da minha casa imediatamente. Meu pai começou a falar, e eu mandei ele sair também, todos eles para fora. A voz da minha mãe ficou estridente dizendo que eu não podia expulsar meus próprios pais. Eu fui até a porta da frente e a abri, dizendo que eles tinham 2 minutos para sair antes que eu chamasse a polícia. Zoe pegou a bolsa e disse que tudo bem, que a festa estava chata mesmo, e foi em direção à porta sem nem olhar para a bagunça que tinha causado. Drew a seguiu, mas parou na minha frente e disse que eu estava cometendo um grande erro, que família não faz isso uns com os outros. Eu respondi que ele tinha razão, família não faz isso, e que era por isso que eu tinha acabado de fingir que éramos uma. Meus pais foram os últimos a sair, os dois me lançando olhares de traição, como se eu fosse o problema. Eles não olharam para o Milo uma única vez ao sair, não pediram desculpas, apenas fecharam a porta atrás de si, e a casa ficou subitamente silenciosa, exceto pelo choro do Milo no chão. Depois que eles foram embora, a Haley foi direto até o Milo, sentou no chão ao lado dele e colocou o braço em volta dos ombros dele. Os vizinhos ajudaram a tirar os amigos do Milo em silêncio, a festa obviamente tinha acabado. Ellen, a professora aposentada, apertou meu ombro ao sair e disse que testemunharia se eu precisasse. Quando todos foram embora, éramos apenas nós 3 e o PlayStation 5 quebrado espalhado pelo chão da sala. O Milo ficou sentado ali com a Haley, olhando para o nada. Antes de qualquer outra coisa, eu liguei para a polícia pelo número não emergencial e registrei um boletim. Contei o que tinha acontecido, disse que tinha imagens de vídeo e que talvez entrasse com uma ação civil. A atendente disse que um policial iria até lá para documentar tudo. O policial chegou cerca de 1 hora depois, tirou fotos, assistiu às imagens das câmeras de segurança, fez o relatório e perguntou se eu queria prestar queixa criminal por destruição de propriedade. Eu disse que decidiria depois de conversar com meu advogado. Ele me passou o número do caso e foi embora. Eu me ajoelhei ao lado do Milo e disse que precisava que ele me ouvisse, que o que tinha acontecido naquele dia não era culpa dele, nem um pouco. Disse que a tia Zoe era uma pessoa ruim que tinha feito uma coisa ruim, e se ele entendia. Ele assentiu sem olhar para mim. Eu prometi que ia consertar tudo, mas que naquele momento precisava que ele subisse com a tia Haley, que ela ficaria conosco naquela noite. A Haley ajudou ele a se levantar e o levou para o andar de cima. Eu fiquei ali, parado na sala, pensando nos últimos 3 anos, no favoritismo, no apoio financeiro, no desrespeito, na minha esposa morta sendo ignorada no próprio funeral, no Milo sendo tratado como um cidadão de segunda classe dentro da própria família. Tudo isso culminando com a Zoe destruindo o presente de aniversário do meu filho enquanto meus pais assistiam e não faziam nada. Peguei meu telefone e tirei fotos de tudo, do PlayStation 5 quebrado de vários ângulos, closes dos danos. Depois comecei a calcular os custos de reposição online, o console, os controles extras, os jogos que eu tinha comprado, considerando os preços atuais de mercado e a necessidade de comprar tudo de novo. O total chegava a $850. Então liguei para meu advogado.
Belry atendeu na terceira chamada e reclamou que era sábado e que aquilo precisava ser importante. Eu disse que precisava processar a esposa do meu irmão por destruição de propriedade e por danos emocionais ao meu filho, e perguntei quão rápido poderíamos agir. Ele fez uma pausa e perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo. Ele ficou em silêncio por um momento e depois foi honesto comigo, dizendo que um processo por danos materiais envolvendo um videogame era possível, mas que estaríamos falando de talvez $1.500 em indenização, mais custos judiciais, e que financeiramente talvez não valesse a pena. Eu disse que não me importava com o dinheiro, que me importava com o princípio, que aquelas pessoas precisavam entender que havia consequências. Perguntei se dava para fazer doer. Ele disse que poderíamos incluir danos emocionais, considerando que meu filho perdeu a mãe, a idade dele e o contexto da festa de aniversário, argumentando trauma emocional sério, além de pedir uma ordem de restrição. Eu disse para fazer tudo, absolutamente tudo, e que queria aquilo encaminhado o mais rápido possível dentro da lei. Ele disse que prepararia os documentos na segunda-feira. Depois de desligar com o Belry, eu sentei e fiz algo que deveria ter feito anos antes. Abri meus extratos bancários e calculei exatamente quanto eu tinha dado aos meus pais nos últimos 5 anos. $32.000 por ano durante 5 anos, totalizando $160.000, mais os $10.000 que emprestei ao Drew e que nunca foram devolvidos. Eu tinha dado $170.000 e não recebi nada em troca, além de ver meu sobrinho ser mimado enquanto meu filho era tratado como lixo. Era hora de corrigir isso. Enviei um e-mail ao meu administrador de imóveis pedindo que redigisse um novo contrato de aluguel para meus pais pelo valor de mercado, $2.500 por mês, a partir do mês seguinte, e que, se não conseguissem pagar, iniciasse o processo de despejo. Em seguida, entrei no banco e cancelei a transferência mensal recorrente de $1.000 para a conta do meu pai. Meu telefone começou a tocar por volta das 9 da noite. Drew ligou, recusei. Tocou de novo, era meu pai, recusei. Depois minha mãe, também recusei. Bloqueei os 3 números. Se tivessem algo a dizer, poderiam falar com meu advogado. A Haley desceu por volta das 10 da noite e disse que o Milo estava dormindo, que tinha dado melatonina e perguntou se estava tudo bem. Eu agradeci por ela ficar. Ela se sentou ao meu lado no sofá e perguntou no que eu estava pensando. Eu disse que tinha acabado. Contei sobre o advogado, o processo, a ordem de restrição e o corte do dinheiro. Ela ouviu tudo e assentiu, dizendo que era bom e que tinha demorado demais, que eu deveria ter feito aquilo 2 anos antes. Ela fez uma pausa e disse que eu sabia que eles iam perder a cabeça quando recebessem o aumento do aluguel. Eu respondi que isso era problema deles. Ela disse que o Drew também ia surtar, que provavelmente achava que herdaria aquele imóvel algum dia. Eu disse que o Drew podia achar o que quisesse. Ficamos em silêncio por um momento, até ela dizer que aquilo seria uma guerra, que a Zoe faria disso a missão dela para me destruir. Eu disse que deixasse tentar, que eu tinha todas as cartas na mão, que eles precisavam muito mais de mim do que eu deles. A Haley concordou, mas disse para eu estar preparado, porque aquela mulher era vingativa. Ela estava certa, mas naquele momento eu não me importava. Que a Zoe tentasse, que o Drew fizesse birra, que meus pais chorassem por terem sido cortados, nada disso importava comparado ao Milo ser tratado como se não valesse nada. Eu tinha passado 3 anos sendo responsável, o pacificador, o que pagava as contas, o que engolia seco e deixava tudo passar, e onde isso tinha me levado. Ao meu filho chorando no chão na própria festa de aniversário enquanto a Zoe destruía o presente dele e os avós assistiam. Nunca mais. A partir dali, eles aprenderiam o preço de tratar meu filho como lixo. A segunda-feira chegou rápido. Levei o Milo à escola e me certifiquei de que ele estava bem. Ele tinha ficado quieto o fim de semana inteiro. A Haley ficou as 2 noites, dormiu no quarto de hóspedes, e a presença dela ajudou. No café da manhã de segunda-feira, o Milo perguntou se ainda iríamos ver a vovó e o vovô. Eu disse que não por um tempo, talvez nunca, porque eles não tinham tratado ele direito, não só por causa do PlayStation, mas por muitas coisas. Ele assentiu, mexendo o cereal na tigela, e perguntou se a tia Haley ainda viria nos visitar. Eu disse que ela não ia a lugar nenhum. A Haley falou da porta da cozinha que estava presa com a gente, e o Milo sorriu. Por volta das 10 da manhã, o Belry me ligou dizendo que os papéis tinham sido protocolados, que a Zoe e o Drew seriam notificados naquele mesmo dia, e que ele estava pedindo $8.500 em indenização,
sendo $850 pelo custo de reposição do console e dos controles, $2.650 por sessões de terapia documentadas ao longo de 6 meses, e $5.000 por danos emocionais, além de uma ordem de restrição impedindo a Zoe de se aproximar do Milo. Perguntei se dava para incluir o Drill na ordem de restrição. Ele disse que provavelmente não, porque ele não tinha destruído nada nem ameaçado diretamente o Milo, mas que a Zoe estava garantida. Perguntei como eles tinham reagido ao serem notificados. Ele disse que a Zoe jogou os papéis no servidor judicial, que o Drill ficou ali parado com cara de confuso, e que meu pai rasgou os documentos, mas que isso não importava porque a notificação tinha sido feita corretamente. Na terça-feira, as consequências começaram. Meu administrador de imóveis me ligou dizendo que meu pai estava no telefone, fora de si, reclamando do aumento do aluguel e dizendo que eu não podia fazer aquilo com eles. Eu respondi que podia sim, porque o imóvel era meu. Eu respondi que podia cobrar o valor que quisesse, que o preço de mercado era $2.500 e que agora esse era o valor. Ele disse que não podia pagar, que eu estava tentando deixá-lo sem teto. Eu respondi que ele morava ali a um valor subsidiado havia 5 anos, que eu tinha dado tempo mais do que suficiente para ele organizar as finanças, e que, se não podia pagar, poderia se mudar. O administrador perguntou se eu queria iniciar o processo de despejo caso não houvesse pagamento. Eu disse para dar 30 dias e depois seguir o processo padrão. As notícias se espalharam rápido. Na quarta-feira, recebi ligações de 3 parentes diferentes tentando mediar a situação, tios, primos, pessoas com quem eu mal falava e que de repente estavam preocupadas com a união da família. Uma tia com quem eu não falava havia 5 anos ligou chorando. Dei a todos a mesma resposta, falem com meu advogado, e depois bloqueei os números. Na quinta-feira, a Zoe tentou algo novo. Ela ligou para a escola do Milo fingindo que ia buscá-lo. A secretária da escola me ligou para confirmar. Eu pedi que colocassem Zoe, Drill e meus pais na lista de pessoas não autorizadas. Apenas a Haley e eu poderíamos buscá-lo. A secretária comentou que a Zoe tinha ficado irritada quando não liberaram o Milo e registrou isso no sistema. Na sexta-feira, recebi um envelope pelo correio sem remetente. Dentro havia uma carta impressa, toda em letras maiúsculas, claramente com tom ameaçador, dizendo que eu estava destruindo a família, que eu me arrependeria, que o Milo cresceria sozinho. Não estava assinada, mas eu sabia exatamente de quem era. Encaminhei para o Belry, e ele disse que aquilo ajudava nosso caso, mostrava o lado vingativo dela. A pressão financeira sobre meus pais estava funcionando exatamente como planejado. Minha mãe ligou para Haley chorando. A Haley me contou mais tarde naquela noite, enquanto jantávamos na minha casa. Ela tinha começado a vir quase todas as noites depois do trabalho, ajudando com o Milo, estando presente. A Haley disse que a minha mãe ligou naquele dia dizendo que eu estava expulsando eles da casa, que iam ficar sem teto por causa do meu orgulho. Eu respondi que eles não iam ficar sem teto, iam apenas ter que reduzir o padrão e morar em algo que realmente pudessem pagar, em vez de viver da caridade alheia. A Haley perguntou como ela reagiu. Eu disse que exatamente como esperado, muito choro sobre filhos ingratos e sobre como ela não nos criou para sermos tão frios. Meu administrador de imóveis continuava me enviando atualizações. Meus pais estavam desesperados. Meu pai tinha se candidatado a 3 empregos de meio período, mercado, loja de ferragens, algum serviço de entrega, e foi rejeitado em todos, velho demais, poucas referências recentes. Minha mãe tentou pedir dinheiro ao Drill, e aparentemente ele disse que estava apertado no momento e desligou. O filho de ouro não conseguiu poupar um centavo para os próprios pais. Eles começaram a procurar apartamentos de um quarto em bairros onde nunca imaginaram morar, lugares sem lava-louças ou lavanderia. A realidade estava batendo forte. O Milo estava na sala brincando com Lego. Eu ainda não tinha comprado outro PlayStation 5. Queria esperar tudo se acalmar. Ele parecia bem, melhor do que eu esperava. A Haley percebeu que eu observava e perguntou como ele estava de verdade. Eu disse que ele era forte. Contei que no dia anterior ele tinha me perguntado se o Colton nunca tinha gostado dele ou se sempre esteve fingindo. Ela ficou abalada e perguntou o que eu respondi. Eu disse que expliquei que o Colton foi criado por pessoas que ensinaram a ele que todo mundo era menos importante do que ele, e que aquilo não era culpa do Milo. Ela disse que isso foi muito bom. Depois fez uma pausa e disse que vinha pensando em algo. Ela tinha um quarto sobrando no condomínio dela que quase não usava, e que o Milo poderia ter o próprio espaço lá nos fins de semana, se quisesse.
Disse que talvez fosse bom ele ter um lugar que fosse completamente seguro. Eu olhei para minha irmã e perguntei se ela falava sério. Ela disse que já tinha falado com o empreiteiro dela, que dava para colocar prateleiras para os jogos, melhorar a iluminação, pintar da cor que ele quisesse, dar a ele um espaço só dele. Eu pedi para ela não me fazer chorar. Ela respondeu que a criança precisava de espaço e que ela tinha espaço. Era matemática, mas não era só matemática, era amor. Era o tipo de apoio familiar que o Drew e meus pais nunca deram ao Milo, o tipo que realmente importava. 2 semanas antes da data do julgamento, o Belry me ligou com uma atualização. O advogado da Zoe estava tentando um acordo. Ela pagaria $3.000 pelo PlayStation e emitiria um pedido de desculpas por escrito ao Milo. Eu disse não. O Belry falou que não era uma proposta terrível. Eu respondi que era uma proposta lixo. Ela tinha destruído muito mais do que um PlayStation. Iríamos a julgamento. Ele me alertou que eles iam investigar meu passado, a morte da minha esposa, minhas finanças, tentar me pintar como instável. Eu disse para deixarem tentar. Ele concordou, mas avisou para eu me preparar, porque ia ficar feio. E ficou. O Drew deixou uma mensagem de voz no telefone do meu trabalho, tinha conseguido o número de alguma forma. Me xingou de tudo quanto é nome, disse que eu estava destruindo a família por causa de um brinquedo estúpido, disse que o Milo estava crescendo fraco e mimado, e disse que minha esposa teria vergonha de mim. Essa última parte quase me fez ir até a casa dele, quase. Mas eu tinha aprendido algo no último mês. A melhor vingança não era violência, era ver eles enfrentarem consequências pela primeira vez na vida. No tribunal, a Zoe e o Drew se sentaram de um lado com o advogado deles, um sujeito de terno barato que ficava checando o celular. Meus pais se sentaram com eles, dando apoio moral ao filho de ouro. A Haley se sentou ao meu lado, com o Milo entre nós. A Ellen, a vizinha, estava lá para testemunhar, assim como um dos pais de um amigo do Milo que tinha visto tudo. O julgamento andou mais rápido do que eu esperava. O Belry apresentou nosso caso de forma limpa. Mostrou as fotos do PlayStation 5 quebrado, o vídeo da câmera de segurança da minha casa que capturou tudo. O vídeo foi exibido no tribunal, o momento em que o Milo recebe o PlayStation, o Colton pegando, a escalada da situação, a Zoe quebrando de propósito. Dava para ver claramente no vídeo quão intencional foi. A Ellen testemunhou e o juiz prestou muita atenção. Em seguida, o pai do amigo do Milo testemunhou. Depois foi a vez da Zoe. O advogado dela tentou pintar tudo como um acidente, um momento de frustração. A Zoe afirmou que estava tentando ensinar o Milo a compartilhar e que não teve intenção de quebrar o console, disse que escorregou das mãos dela. O Belry então exibiu novamente as imagens, congelou o quadro no momento em que a Zoe bate deliberadamente o PlayStation no chão e perguntou se aquilo parecia ter escorregado. O advogado tentou mudar de assunto, argumentou que toda a situação tinha sido exagerada e que problemas familiares não deveriam ser resolvidos no tribunal. Então o Belry me chamou para testemunhar e começou a me perguntar sobre os anos de favoritismo. O apoio financeiro que eu vinha dando aos meus pais construiu o quadro completo de anos tratando Milo como se ele não importasse. Em sua fala final, Belry disse ao juiz que aquilo não era sobre um PlayStation, mas sobre um padrão de abuso e favoritismo que terminou com uma mulher adulta destruindo o presente de aniversário de uma criança em luto apenas para provar um ponto. Aquilo não foi um acidente, foi crueldade. O juiz levou cerca de 20 minutos para deliberar e voltou com um veredito. Considero a ré, Zoe, responsável por destruição intencional de propriedade e por causar sofrimento emocional a uma criança menor de idade. Suas ações foram deliberadas, maliciosas e direcionadas a uma criança vulnerável. Você deverá pagar $8.500 em indenização, sendo $850 pela substituição do bem, $2.650 por custos comprovados de terapia e $5.000 por danos emocionais. O rosto da Zoe ficou branco. O juiz continuou dizendo que também concedia uma ordem de restrição, proibindo Zoe de se aproximar a menos de 500 pés do Milo ou de sua residência. A ordem teria validade de 1 ano, renovável caso houvesse violações ou necessidade contínua de proteção. Em seguida, o juiz olhou para meus pais e disse que, embora o senhor e a senhora Foster não fossem réus naquele caso, queria registrar que a omissão deles tinha sido lamentável, pois assistiram a um adulto destruir a propriedade de uma criança em sua própria festa de aniversário e não disseram nada, o que dizia tudo sobre o julgamento e as prioridades deles. O rosto do meu pai ficou vermelho e minha mãe encarou o chão.
O juiz então olhou para o Drew e disse que ele não estava incluído na ordem de restrição, mas que sugeria fortemente que refletisse sobre suas prioridades, pois ficar parado enquanto a esposa abusava do sobrinho o retratava muito mal. O martelo foi batido e o caso encerrado. Ao sair do tribunal, o Milo segurava minha mão com força e a Haley caminhava do outro lado dele. Atrás de nós, eu conseguia ouvir o Drew e a Zoe discutindo. Meus pais não disseram uma palavra, apenas caminharam em silêncio até o carro. Já do lado de fora, o Milo perguntou o que aconteceria agora. Eu disse que iríamos para casa, que a tia Haley faria o jantar e que no dia seguinte iríamos comprar um novo PlayStation e tudo mais, e que aquilo era problema meu, não dele. Ele assentiu satisfeito. A condenação de $8.500 atingiu a Zoe com força, muita força. Drew e Zoe tiveram que fazer um empréstimo para pagar, porque o crédito deles estava no limite tentando manter aparências. Ouvi dizer que tiveram que vender o carro da Zoe e trocar por um usado. Foi um preço pequeno pelo que ela fez, mas pelo menos foi alguma coisa. Meus pais nunca pagaram um aluguel reajustado, nenhuma vez. Depois de 30 dias, meu administrador iniciou o processo de despejo. Eles nem esperaram a data da audiência, empacotaram tudo e se mudaram dentro de 2 semanas após receberem a notificação. Encontraram um pequeno apartamento numa parte pior da cidade, algo que realmente cabia na renda da aposentadoria deles. Meu pai tentou ligar para Haley pedindo ajuda para a mudança. Ela recusou e disse para ele ligar para o Drew, para ver quanto o filho de ouro ajudaria. Ele não ligou de volta. A ordem de restrição acabou sendo mais eficaz do que eu esperava. A Zoe tentou testá-la 2 vezes no primeiro mês. Apareceu na escola do Milo e depois no mercado perto da nossa casa. Na primeira vez, a polícia apareceu, deu uma multa e uma intimação judicial, além de um aviso do juiz. Na segunda vez, no mercado, 2 semanas depois, ela foi presa e passou a noite na cadeia. O juiz a advertiu de que mais uma violação resultaria na extensão da ordem e possivelmente em pena de prisão maior. Mas o verdadeiro karma veio de onde eu não esperava. Acontece que destruir o presente de aniversário de uma criança diante de câmeras não pega bem em círculos sociais pequenos. A Ellen, a professora aposentada, ficou tão revoltada com o comportamento da Zoe que contou o ocorrido ao clube do livro dela. Uma das mulheres tinha conexões com a escola particular onde o Colton estudava. Escolas particulares se importam com reputação. Um mês após o julgamento, a Zoe foi chamada para uma reunião na escola do Colton e informada de que a matrícula dele não seria renovada para o ano seguinte, citando preocupações contínuas com a conduta familiar e os valores da comunidade escolar. A Zoe fez um escândalo nessa reunião, gritou, ameaçou processar, e a segurança precisou escoltá-la para fora. No dia seguinte, a escola enviou uma carta formal confirmando a decisão. O Colton acabou indo para uma escola pública, no mesmo distrito do Milo, inclusive, mas as crianças foram mantidas separadas, e a ordem de restrição garantia que a Zoe não pudesse aparecer em eventos escolares. Enquanto isso, o Milo estava indo muito bem. A Haley cumpriu a promessa da reforma do quarto. O quarto no condomínio dela ficou incrível, com setup de jogos, estantes de livros e decoração com tema espacial. Ele passou a passar fins de semana alternados lá. Depois de cerca de 3 meses, parou de perguntar sobre os avós e passou a focar em escola, amigos, jogos e coisas normais de criança. O PlayStation 5 que eu tinha prometido a ele eu comprei na semana seguinte ao julgamento. Cheguei em casa com ele sem avisar, instalei na sala, e o garoto me abraçou por 1 minuto inteiro. Depois a Haley veio, e eles passaram o fim de semana todo jogando juntos. Era assim que uma família deveria ser. Cerca de 6 meses depois do julgamento, o Drew me ligou de um número novo. Disse que precisávamos conversar. Eu respondi que não. Ele insistiu dizendo que aquilo tinha ido longe demais, que éramos família. Eu disse que nunca fomos família. Ele falou que nossos pais estavam sofrendo, mal conseguindo pagar o aluguel, e perguntou se eu realmente ia deixar meus próprios pais passarem por isso. Eu respondi que eles estavam vivendo dentro das possibilidades pela primeira vez em 5 anos, e que isso se chamava ser adulto. Ele disse que eles eram velhos, com 68 e 66 anos. Eu respondi que muitas pessoas trabalham nessa idade e que eles também poderiam, se precisassem de dinheiro extra, ou então que ele poderia ajudar, já que era o filho de ouro. Houve silêncio, e então ele disse que não podia pagar. Eu respondi que ele não podia ajudar os próprios pais, mas eu deveria continuar pagando por todo mundo, e perguntei como isso fazia sentido. Ele disse que era diferente.
Eu respondi que era exatamente a mesma coisa, que ele queria os benefícios de ser o favorito sem nenhum esforço. Disse parabéns, você conseguiu o que queria, agora lide com isso. Desliguei e bloqueei o número. Foi a última vez que falei com o Drill. As pessoas pararam de convidá-los para eventos. O negócio do Drill, seja lá o que realmente fosse, secou sem as oportunidades de networking. Eles tiveram que se mudar para uma casa mais barata. Ouvi dizer que a Zoe teve que arrumar um emprego de verdade no varejo, salário mínimo. A rede de fofocas funcionava bem. Meus pais tentaram por um tempo a estratégia da culpa, enviaram cartas falando sobre valores familiares, perdão, sangue ser mais espesso que água. Devolvi todas sem abrir. Eventualmente, eles pararam. Algumas pessoas podem dizer que eu fui longe demais, que destruí minha família por causa de um console de videogame. Essas pessoas não entendem como é ver seu filho ser tratado como se não valesse nada por anos, enquanto você financia as pessoas que fazem isso. O PlayStation nunca foi apenas um PlayStation. Foi o resultado final de 3 anos de desrespeito, de favoritismo, do meu filho sendo tratado como um cidadão de segunda classe enquanto eu pagava por esse privilégio. A Zoe quebrando o console foi a prova final do problema que sempre existiu. Então sim, eu queimei tudo até o chão, garanti que houvesse consequências, e faria tudo de novo amanhã. Se você gostou deste vídeo, por favor se inscreva no canal, isso realmente ajuda, e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.